Olha, uma criança que estava internada em Parnaíba, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, já foi transferida hoje aqui para Teresina. Ela está entre as vítimas, as 9 vítimas de uma intoxicação alimentar que já provocou a morte de 2 pessoas. Vamos falar sobre esse assunto ao vivo com a repórter Graciane Araújo, que acompanha desde cedo também esse caso, acompanhou a chegada dessa criança por via aérea, né, o SAMU aéreo. Boa noite, Graci. Olá, Aline, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Desde o dia 1º de janeiro, a gente vem acompanhando esse caso, 9 pessoas da mesma família que foram supostamente envenenadas ali na primeira refeição do ano. Elas comeram arroz, feijão, farinha e também peixes que são chamados no litoral do estado, conhecidos como manjubas. Elas se alimentaram, passaram mal e de tudo isso que aconteceu, 9 passaram mal, né? E sendo que 2 acabaram vindo a óbito, um garoto de 18 anos e também uma criança de 1 ano e 8 meses. A gente acompanhou hoje a transferência de uma dessas crianças lá de Parnaíba aqui para o litoral do estado, uma garota de 4 anos que chegou aqui entubada, Aline. O estado de saúde dela é muito grave. A irmã dela, de apenas 3 anos, também foi transferida aqui para a capital via terrestre e a gente acabou de receber um vídeo do diretor do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, lá em Parnaíba, onde a mãe dessas crianças, a dona Francisca Maria Silva, de 32 anos, segue internada e as notícias não são boas, Aline, porque infelizmente ela teve uma piora no quadro de saúde. Foi optada a transferência das 2 crianças para Teresina na manhã desta sexta-feira para cuidados intensivos pediátricos e também de algumas especialidades, como a neuropediatria. As 2 crianças foram transferidas, uma via SAMU aéreo e a outra com a equipe avançada terrestre do EDA. Em relação à paciente do sexo feminino que encontra-se no EDA, ela teve uma piora significativa do quadro dela nas últimas 24 horas, com instabilidade hemodinâmica, fazendo com que nós ficamos mais vigilantes em relação ao seu caso. Como eu havia dito, das 9 pessoas, 2 vieram a óbito, 3 seguem internadas, mãe e 2 filhas, sendo as crianças aqui na capital e essa mulher em Teresina. Lá no litoral do estado, desculpa. A gente também traz informações sobre a questão do andamento dessas investigações. Até agora, Aline, 10 pessoas já foram ouvidas nessa investigação. O suposto envenenamento ainda é um mistério. A Polícia Civil não sabe o que levou à intoxicação dessas pessoas. Um dos sobreviventes, que é o padrasto da dona Francisca Maria, ele passou mal, foi hospitalizado, mas felizmente já teve alta, já foi ouvido, prestou esclarecimento e o que se sabe até agora é que nenhuma pessoa de fora teve acesso a essa casa. Então segue aí um mistério, a polícia ainda não sabe e com certeza o resultado aí da perícia vai ajudar a esclarecer esse caso e daqui a pouco a gente volta com novas informações, Aline. Ok, a gente também preparou uma reportagem para tentar entender esse caso melhor, afinal foram muitas pessoas envolvidas. Quem são essas pessoas? Todos são da mesma casa? São todos familiares? A gente vai trazer em detalhes uma reportagem que está sendo preparada agora e que foi toda produzida aqui pela nossa equipe, pela Graciane Araújo. Daqui a pouco a gente volta a se falar, Graci. Vamos voltar a conversar ao vivo com a repórter Graciane Araújo. A gente está acompanhando desde cedo o transporte, a transferência de uma das pacientes, que é uma criança de 4 anos, que veio de Parnaíba até Teresina, está no HUT, ela é vítima de intoxicação que acabou acometendo 9 pessoas que moram na mesma casa na cidade de Parnaíba. Graci, o que mais você tem para a gente de detalhes? Precisamos conhecer melhor o caso. Quem são essas pessoas? Exatamente, Aline. Como a gente já anunciava, a gente acompanhou a chegada de uma dessas pacientes que foi transferida aqui para a capital na tarde de hoje. Ela chegou por volta de 3h40 da tarde, veio em um SAMU aéreo e foi direto para o hospital de urgência aqui de Teresina em estado grave.
a irmã dela também veio aqui para a capital, só que por via terrestre. Como você disse, a gente está fazendo essa cobertura intensa desse caso desde o dia 1º de janeiro de 2025, que foi quando teve início essa tragédia, que na verdade, Aline, para ser mais sincera, começou ainda no ano passado. A gente falava agora há pouco da senhora Francisca Silva, que está internada em estado grave. No ano passado, com certeza, todo o Piauí vai lembrar dessa história. 2 filhos dela morreram após comerem cajus com chumbinhos que foram dados pela vizinha, que continua presa. Então, essa tragédia ocorreu no ano passado, essa mãe ainda estava vivendo o luto pela perda dos 2 filhos e este ano, no primeiro dia do ano de 2025, ela também foi intoxicada e a polícia tenta saber se foi por envenenamento, se foi algo proposital ou não. Em resumo, essa mulher, a Francisca Silva, de 32 anos, perdeu os 2 filhos no ano passado. No dia 1º, perdeu um outro filho e tem essas 2 crianças que também são filhos dela que estão internadas. Então, das 5 crianças, 3 já morreram e 2 seguem lutando pela vida, como a gente vai acompanhar agora nessa entrevista completa para entender também o elo com essas outras pessoas, essas 9 pessoas que também foram intoxicadas. 2 dias após o suposto envenenamento coletivo que já deixou 2 mortos em Parnaíba, no litoral do Piauí, algumas vítimas ainda continuam internadas. Devido à gravidade do quadro de saúde, 2 pessoas foram transferidas para Teresina. A paciente que veio de SAMU aéreo é uma das crianças. Ela chegou ao aeroporto da capital por volta de 3h40 da tarde e estava entubada. Após o pouso, foi levada direto para o Hospital de Urgência de Teresina. Saúde dessa garota? Está bem grave ela. Em ventilação mecânica e droga vasoativa, ok? O senhor falou que inclusive teve que fazer algumas medicações durante... Eu estava agitado durante o voo. Obrigado. A paciente, que veio de SAMU aéreo, tem 4 anos. A irmã dela, de 3 anos, também foi transferida para a capital por via terrestre. A tragédia familiar começou ainda em 2024. Francisca Maria da Silva, de 32 anos, que segue internada no litoral do estado, também com suspeita de envenenamento, perdeu 2 filhos ano passado, após receberem cajus com chumbinho, substância conhecida para matar ratos. Francisca Maria também é mãe das 2 crianças que foram transferidas para a capital e de Igno Davi Silva, de 1 ano e 8 meses, que está entre os mortos. A mulher é irmã de Manuel Leandro da Silva, de 18 anos, que também morreu. O padrasto, uma irmã e 2 amigos de Francisca também passaram mal após o almoço do primeiro dia do ano. Parte da alimentação que estaria envenenada foi dada como doação. Amostras de peixes, arroz, feijão e farinha foram coletadas e estão sendo periciadas. As pessoas que fizeram a doação já foram ouvidas. Eu queria deixar claro que essas pessoas que doaram os alimentos, elas não estão sendo tratadas como suspeitos, certo? Eles vieram prestar esclarecimento e eles doaram alimentos para várias famílias do bairro. Eles doaram cerca de 30 quilos de peixe. Várias outras pessoas consumiram esses peixes e essas outras pessoas não passaram mal. Uma das sobreviventes já foi ouvida. Mais familiares prestarão depoimento nos próximos dias. O que levou à intoxicação de 9 pessoas ainda é um mistério. Quando sair o resultado do toxicológico e confirmar que havia veneno, se havia veneno, quais das vítimas foram vítimas de veneno, que tipo de veneno era e se esse veneno estava em qual alimento, se ele estava no alimento, no arroz, se ele estava no peixe. Foram consumidos 2 tipos de alimento. O peixe havia sido preparado no dia e o arroz foi preparado pela própria família, um baião de 2, né? Esse baião de 2 também foi coletado a amostra para investigação, certo? Então a gente está aguardando, a gente espera que esse toxicológico ele saia logo para a gente esclarecer e ter uma fonte de informação válida para seguir adiante na investigação.
Lá nessa casa, Aline, moravam 12 pessoas. As duas mulheres que prepararam aí o almoço no primeiro dia do ano de 2025, elas já estão com depoimento marcado. Isso era para ter ocorrido hoje, mas por contratempos ficou remarcado para o início da próxima semana. Um dos sobreviventes também, que era o padrasto da dona Francisca, também já foi ouvido, e a gente trouxe agora há pouco essa informação que a Polícia Civil já sabe que não mandou nenhuma pessoa, a não ser a própria família, nessa casa, mas de toda forma aí segue o mistério que ronda essa família, né? 9 pessoas, praticamente a maioria da mesma família, e a situação dessa mãe que perdeu 3 filhos, está com 2 internadas e também segue em estado grave, e a gente torce pela plena recuperação dela e que a Polícia Civil do Piauí também esclareça mais esse caso que é assustador, Aline. Assustador, que está intrigando os piauienses, a polícia também, que está tentando montar um quebra-cabeça para saber o que de fato aconteceu. E nós vamos continuar acompanhando com essa intensa cobertura. Muito obrigada, viu, Grace? Muito obrigada por trazer para a gente tantos detalhes. Boa noite para você.